Bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Tagarela. Eu sou a Mariana, é um prazer ter a sua companhia por aqui. E hoje a gente vai falar sobre sotaque australiano. Você está preparada? Você está preparado para lidar com o sotaque australiano? Eu moro aqui há 8 anos na Austrália e vou dizer que não é fácil, mesmo para quem já sabe inglês. Mas mais importante do que o tema da nossa live de hoje é o nosso convidado de hoje, que é uma celebridade na comunidade brasileira aqui na Austrália, o Hugo Groom, que é um professor de inglês australiano que fala português melhor do que eu. O Hugo é apaixonado pela língua portuguesa, adora a cultura brasileira e a gente vai conversar então hoje aqui sobre essas questões relacionadas à língua, ao aprendizado da língua. Ele vai falar como ele aprendeu o português, né? Vai dar dicas de como aprender o inglês, como imergir na cultura australiana e na língua inglesa e vai ensinar um pouquinho pra gente também de algumas gírias, algumas expressões que são usadas aqui na Austrália. E é legal porque o Hugo fez uma parceria, a gente fez uma parceria entre Tagarela e Hugo Groom, que vai oferecer para vocês aulas gratuitas de inglês com o Hugo Groom. Quem fechar o intercâmbio nesse mês de junho com a Tagarela vai ganhar 10 semanas de aulas de inglês com o Hugo Groom para se preparar para chegar aqui na Austrália já sabendo um pouco, ter uma conversa, né, com os australianos e soltar ali umas expressões que vão causar uma boa impressão para quem está conversando com você. Então, essa parceria, a gente está muito feliz de ter feito essa parceria com o Hugo e poder oferecer para os estudantes Tagarela que fecharam o intercâmbio nesse mês de junho essas aulas com o Hugo. Até eu quero fazer essas aulas. Acho que eu vou participar, vou pedir para o Hugo me colocar entre os alunos aí nessas aulas com ele. Mas vamos ver se ele já está aqui para a gente começar a bater um papo. Fiquem à vontade, tá, gente? Para mandar perguntas por aqui, deixar comentários, que vai ser um prazer também ter a participação de vocês nessa live, né? Deixa eu ver se o Hugo já tá por aqui. Deixa eu achá-lo. Tá aqui. Vamos lá, vamos ver se ele já está se juntando a nós. Bom dia, Oi, Hugo. Mari. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo, eu tô ótimo. Bom dia, seguimores também. Boa noite para quem está no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália, né, Hugo? Aprendi com você, Mari. Seguimores, olha, essas suas seguimores, Hugo, você matou a pau, hein? Gostei de ver. Seguimores cativou ainda mais o público brasileiro. Eu gosto. Virou minha marca agora. Virou. Agora é tudo seguimores, né? Adoro. Exatamente. Hugo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, para essa parceria tão legal, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor também sobre isso. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre como vão ser essas aulas que você vai oferecer para os alunos, para os estudantes da Tagarela, né? O pessoal que fechar o intercâmbio em junho. Vão ser 10 semanas, é bastante coisa, muito conteúdo. Obrigada por ter aceitado essa parceria e por ter aceitado o nosso convite para fazer essa live aqui. Porque eu tava com saudade de conversar com você, né? Te conheço de outros carnavais, como você me falou. Exatamente, vai ser uma grande honra para mim, para eu ensinar para o povo também e para eu, né, me encontrar novamente com você aqui, Mari. Então, fico lisonjeado. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Legal, ótimo. Hugo, vamos começar falando de uma curiosidade que eu acho interessante, porque hoje é feriado aqui na Austrália, é segunda-feira, né, gente? Na Austrália já é segunda-feira de manhã, semana começando, feriado, né? Tivemos aí um fim de semana prolongado, que é o aniversário do rei. O que é isso, gente? Os brasileiros acham curioso esse feriado, né? Porque antes era aniversário da rainha, né? Quando a rainha Elizabeth II ainda era viva, era a rainha da Inglaterra, era feriado da rainha, agora virou feriado do rei, né? Já que o rei Charles assumiu. Hugo, eu falo rei Charles, eu não consigo falar Charles. Assim, eu gosto de Charles. Charles também fica legal, Charles. Fica chique, né? Sim. Pronuncia aí, por favor, o Charles. Para mim, esse R embola todo. Eu falaria Charles. Tá vendo, gente? Para mim é uma dificuldade. Enfim. Mas hoje, então, é celebrado, quer dizer, o feriado, o motivo do feriado aqui é o aniversário do rei, gente. Só que o aniversário do rei Charles, eu fui pesquisar, tá? O aniversário do rei Charles é dia 14 de novembro. Não é a data do aniversário dele, como não é. Como não era a data
do aniversário da Rainha Elizabeth II. E é interessante também que esse feriado ele varia de um estado para o outro. É feriado hoje em quase todos os estados e territórios da Austrália, exceto em WA, em Western Australia, e em Queensland. Não é feriado nesses dois estados, porque nesses dois estados o aniversário do rei é celebrado numa outra data. Até vi aqui para falar para o Deve ser pessoal. bem estranho, né? Deve parecer bem estranho. Em WA, o feriado é dia 25 de setembro, aniversário do rei, e em Queensland é em 2 de outubro. Ou seja, gente, essa celebração, esse feriado voltado para o aniversário do monarca máximo da Inglaterra, é meio estranha. Eu queria que você explicasse isso para a gente, Hugo. Até essa relação que os australianos têm com a família real inglesa, enfim, como é que é isso? Boa pergunta, então. Sempre existiu esse feriado em vários países do Commonwealth. Eu não sei se existe tradução para isso. As ex-colônias da Grã-Bretanha. Então, sinceramente, a gente não liga muito, porque quem não gosta de um feriado? Então, eu acho que muita Austrália nem questiona, porque a gente gosta de feriado. Não temos tantos quanto vocês brasileiros, infelizmente. Queria ter mais até. Então, sempre tem um feriado em junho aqui em New South Wales e Vitória também. Eu acho que Western Australia já tem o dia da Austrália Ocidental para lá, então por isso que eles colocaram mais para frente, para não ter dois feriados perto um do outro. Uhum. E, então, não tem comemorações, sinceramente, já que não é o aniversário de nenhum monarca, assim, mas a gente gosta do feriado. Em si, você perguntou uma coisa boa aqui, a nossa relação. Eu acho que hoje em dia vem mudando muito, devido ao multiculturalismo do país, gerações diferentes, mas tradicionalmente a gente sempre teve uma relação bem boa com a Inglaterra, não é que nem Portugal, Brasil. Então, claro, temos rixas em termos de esporte, mas além disso, nossas culturas sempre foram muito parecidas. Então, sempre... E virou uma coisa como se fosse fofoca, Globo no Brasil, de querer saber da família real, o que está acontecendo. Então, não é... Mas eu sei que hoje em dia está mudando. Muito australiano está mais republicano, não sei se existe a tradução, ou seja... Tipo... eu acho que as gerações mais novas, antigas. Os mais jovens já estão se desligando um pouco mais. Porque não tem... Principalmente as culturas diferentes, multiculturalismo, não tem nada a ver. Muita gente nem tem conexão com a Grã-Bretanha. Mas eu sei que também muitas pessoas não ligam, porque não me afeta no dia a dia. Então, eu acho que varia de pessoa a pessoa, né? Mas é isso, o que eu vejo aqui é que ainda tem muita gente que se preocupa muito, que quer saber muito sobre a família real inglesa, né? Você vê que no dia da coroação do rei Charles fazemos festas para assistir, né? O pessoal se reúne para assistir, depois ficam aqueles comentários, né? Como não sei quem estava vestido, como é que foi isso, como é que foi aquilo, enfim, é curioso. É um negócio para comentar, exatamente. Sim. Bom, mas vamos falar agora da sua relação, Hugo, então, com a língua portuguesa. Conta pra gente, para quem ainda não sabe, tem muita gente que já te acompanha no Instagram, que, aliás, gente, quem não acompanha o Hugo ainda pelo Instagram, vale super a pena acompanhar, porque ele tá lá sempre dando dicas de expressões em inglês, gírias, né, comparando, né, palavras que tem em português. Esses dias eu achei interessante que você falou sobre cafuné, por exemplo, que é uma palavra que não existe em inglês, né? Não existe, queria que tivesse. Você continua mais, desculpe. Não, e aí eu acho muito legal o conteúdo que você compartilha no Instagram. Vale a pena quem está aprendendo inglês, né? E quem está para vir para a Austrália acompanhar o seu Instagram para receber essas dicas aí. Mas quando? Faz muitos anos, né? Que você faz 10 anos já. Quanto? Faz uma década já. Faz uma década. Meu Deus, é muito tempo. Eu te conheci, Mari, faz uns 6 anos, né? A gente, por aí, é verdade. Conhece há um tempão já. Nossa, Hugo, meu Deus, o tempo voa. Mas, enfim, como que você se interessou pela língua portuguesa e quanto tempo você demorou para aprender o português para dizer eu sou fluente em português? Boa pergunta. Então, eu nunca nem tinha pensado em aprender português, quem dirá Brasil. Né? Como todo gringo, eu sabia que se falava português, mas só isso. Então, eu conheci os brasileiros faz 10 anos na minha faculdade, Universidade de Sydney, fazendo Ciências Sem Fronteiras, quem lembra aquele programa do governo na época. Eu conheci um povo muito caloroso, acolhedor, gente boa.
E realmente, para se enturmar com os brasileiros, você tem que aprender a língua, as piadas, o senso de humor, tá tudo ligado à língua. Então, resolvi aprender. Comecei a andar com o povo. Um amigo cearense estava fazendo homestay na casa de um amigo australiano. Comecei a me interessar muito. E eu vi a alegria, as piadas, o senso de humor, o calor humano. E eu me interessei bastante e fui aprendendo com frases básicas. Como é que eu falo? Eu vou, eu quero. Eu sempre falo isso. Você começa com as chaves, as frases chaves, eu digo. E eu fui aprendendo, mais brasileiros vinham. Comecei a melhorar, melhorar. E eu lembro que depois eu postei um vídeo no meu segundo ano aprendendo português, que do nada, imitando o brasileiro falando inglês, e bombou e minha vida mudou da noite pro dia. E nunca foi a Aham. mesma. Aí eu conheci muitos brasileiros depois de me formar. Eu passei quase um ano no Brasil. Comecei a fazer vídeos online e hoje sou professor de inglês e eu quero que a galera fale inglês tão bem quanto eu falo português. Uhum. E essa é minha meta, minha missão. E como foi para você se desenvolver tanto na língua portuguesa, né? Porque é isso, a imersão é fundamental, né, Hugo? Sim, Você passou a conviver cada vez mais com brasileiros e aí você perguntava, porque você tem que se expor também, né? Você não sim. pode ter medo de falar Não, errado, e você tem que perguntar quando não sabe. Qual o método que você usou para você aprender português fluente, que você aconselha que as pessoas usem para o inglês? tem duas coisas que eu vejo entre meus alunos que o pessoal está fazendo errado. A primeira coisa, tem que mudar a mentalidade. Muita gente aprendendo inglês, muitos brasileiros, não tenho nível suficiente, então vou ficar de fora. Vou praticar até que eu me sinta pronto. Está errado já. Você tem que se jogar. Muita gente, por exemplo, ia pensar, nossa, o Hugo está fazendo uma live em português, deve dar um medo. Não, eu penso, se eu não fizesse a live, o que é que eu aprenderia? Nada. Então, por mais que eu cometa alguns erros nessa live, eu estou aprendendo, tô ganhando confiança. Isso aí, tem que mudar a mentalidade para que você queira praticar qualquer hora, com qualquer pessoa. E a segunda coisa, você tem que realmente viver a cultura. Então, eu pessoalmente gosto muito de Porto dos Fundos, o humor brasileiro, as músicas, você sabe que eu amo uma sofrência. Então, realmente me apaixonei pela cultura. Então, toda hora estou escutando, estou me expondo, tô me imergindo na cultura. Isso faz com que eu pegue mais listening, que eu treine meu ouvido, que eu aprenda palavras novas. Isso você tem que viver a língua e não ter medo. Ninguém está te julgando. Agora, tem uma coisa, Hugo, que é a seguinte, eu vejo isso, eu acho, acredito que isso realmente exista. Tem pessoas que têm muito mais facilidade em aprender uma língua do que outras. Você que é um professor de inglês, né, que sabe a língua ali a fundo, que sabe, inclusive, né, transmitir o seu conhecimento, explicar para as pessoas como é, por que é. Acredito que para você talvez seja um pouco mais fácil, digamos assim, você tem um pouco mais de facilidade, talvez, para aprender uma língua do que outras pessoas. Você acredita que isso realmente existe? E no caso de a pessoa talvez ter mais dificuldades, o que ela poderia fazer, né, para tentar desenvolver melhor a língua? Eu acho que eu acho que existe um pouquinho disso, mas é mais a mentalidade, saber como dar os passos para que você consiga aprender. Então, realmente, eu acho que eu sugiro que a galera encontre um professor, uma professora ótima, para mostrar o caminho, porque eu acho que isso tem a ver com os passos, porque quando você está começando, você vai falar, nossa, não é para mim, eu não levo jeito, mas quando você entende ao assistir a um programa na Netflix que não é para você entender nem um pouco no começo, você vai ver que é passo a passo, não é da noite para o dia, é um processo lento. Eu acho que isso faz com que você perceba realmente, é um processo demorado, mas se eu seguir os passos, não vou ter problema. Então, eu Uhum. acho que certas pessoas, por exemplo, têm um ouvido melhor, ou têm mais facilidade com acento, com sotaque, desculpa. Mas isso eu acho que são coisas que dá para você é, superar com a mentalidade certa e aceitando, ó, esse é meu ponto fraco e esse é meu, como a gente fala, my forte, né? Meu ponto forte. Uhum. Então, acredito que seja isso. Você Sim. falou aí acento, eu queria perguntar sobre isso também, que é interessante. A gente vê muitos brasileiros, né, que estão aqui na Austrália já há algum tempo, ou mesmo quem chegou há pouco tempo, mas que está realmente
né, se imergindo na língua, tá conversando com pessoas em inglês e tal, o pessoal começa a trocar algumas palavras, né? É Sim. engraçado de ver isso. O sotaque, o pessoal começa a falar acento, às vezes quando tá falando português, É, o e meu sem acento. querer, sim. Ou então fala, eu vou salvar dinheiro, eu vou salvar dinheiro porque eu Ou preciso fazer uma viagem. deixa eu vir saber. Deixa eu saber. Enfim, é normal isso, né, Hugo, quando a pessoa está aprendendo outro idioma ou quando já está há algum tempo mesmo mais imerso no outro idioma, ela trocar algumas palavras quando vai falar a própria língua. Acho que isso É acontece, né? engraçado você perguntar isso, Mari, porque eu percebi, antes eu achava bobagem, eu falava, nossa, a pessoa se acha, nada a ver, porque vem aquele brasileiro, eu esqueci meu português. Mas não é bem assim. Quando você, num certo ambiente, quando num certo ambiente uma língua predomina, você começa a pensar mais naquela linguagem. Por exemplo, já que eu trabalho online, eu falo com o Mozão, eu tenho uma equipe, toda a linguagem que eu uso em relação a marketing digital, crescimento online, tem em português. Então, às vezes, o português vem primeiro, antes do inglês, porque eu nunca falo essas coisas. Eu não tenho amigos desse ambiente em inglês. Sim, Então, eu tenho que. Como é que a gente fala em inglês? Não é por eu ser bobo, sabe? Eu tá me achando, eu acho que é isso. Então, depende do ambiente em que tiver. é verdade, isso conta muito, né? Quando a pessoa trabalha só em inglês, por exemplo, Hum, ou quando a pessoa se relaciona com alguém, né, que só fala inglês, a gente vê muitos exatamente. casais, né, brasileiro, Sim, australiano, enfim, ou de outras nacionalidades, né? A gente vê casais também, sei lá, um brasileiro com um indiano, vamos supor. As sim. pessoas, nenhum dos dois fala a língua um do outro, falam em inglês em casa. E aí realmente você cria ali né, um ambiente em que você só usa o inglês e algumas palavras você vai ter dificuldade em lembrar, às É, vezes, na sua língua. concordo. Depende do assunto também. É, Sim. isso é interessante. Por falar em aula, você falou aí de encontrar um bom professor e tudo mais. Já fala um pouquinho pra gente de como vão ser essas aulas que você vai oferecer para o pessoal, né? Que fechar o intercâmbio com a Tagarela nesse mês de junho. Vão ser 10 semanas de aula. E tem muita gente que, né? As pessoas às vezes ficam preocupadas. Ai, meu Deus, eu não sei nada de inglês. Como é que eu vou fazer aula com um professor australiano? Tudo bem que você fala português, né, Hugo? Mas ah, tem professor que usa o método de não falar a língua da pessoa, do aluno, para justamente fazer o aluno pensar na outra língua, se desenvolver naquela língua. E tem gente que tem medo de chegar aqui numa escola aqui na Austrália, não saber nada. Como é que eu vou entender o meu professor falando só inglês se eu não sei nada? Como é que funciona isso? É interessante que você falou aquele ponto antes sobre, porque quando eu me tornei professor, muita gente fala, não, você só tem que falar inglês com o brasileiro para a pessoa pegar o ouvido. Mas hoje em dia eu discordo totalmente, porque pensa, se você não sabe nada e você vai para uma aula, você vai sair frustrado, porque você já não entende nada, como é que você vai entender uma explicação gramatical? Você tem que dar aos poucos para a pessoa. O que eu faço? Com um iniciante, quase tudo vai ser em português. Ensino no inglês, mas conforme for o processo, você reduz, você diminui o inglês, o português e bota mais inglês. E assim a pessoa, né, o listening vai meio seguindo. Uhum. Então, eu acho que eu discordo hoje totalmente, que eu fazia isso antes, eu também pensei, se eu botasse um gringo para aprender português, como você agora, Mari, você explicando tudo em português, a pessoa ia sair feliz. Não ia entender nada. Mas como vão ser as aulas? Eu estou muito animado, que eu tenho um carinho pelas minhas aulas, sou apaixonado, eu amo a preparação das minhas aulas. Então, vamos ter 10 semanas em inglês de sobrevivência, alguns tópicos gramaticais, mas sempre com umas piadas no meio, vídeos que tem a ver cultura popular para que a pessoa realmente se identifique. Tem que sempre ter umas risadas, zoeiras, e a pessoa tem um intermediário um pouco mais avançado, todo mundo vai aprender algo e a gente vai focar em tópicos, onde usar palavras para que eu acho mais importante para quem está chegando na Austrália é aprender não só gírias, mas as coisas que a gente fala no dia a dia, porque muita gente fala que o sotaque não faz diferença, tem orgulho, mas eu discordo. Eu acho que isso é uma desculpa para não melhorar. Eu acho que melhorando o sotaque um pouquinho, falando umas gírias ali, algumas coisas do dia a dia, algumas contrações, faz com que a pessoa se identifique e fique mais confortável com você. Então vai ser um grande foco nas nossas aulas.
Você Então, tem essa pegada de, no seu Instagram a gente vê isso, né, nos vídeos que você grava, e acredito que nas suas aulas também, como você acabou de falar, de usar um pouquinho de humor ali na hora de ensinar, né? Você acha que isso faz diferença? A pessoa aprende de uma forma mais leve, e aí é mais fácil dela entender o que você está ensinando? Por que que você gosta de usar, por que que você tem essa pegada? Eu acho que é natural da sua personalidade também, mas você acha que na hora de ensinar isso faz diferença? Mari, para mim é fundamental. Porque se eu te perguntar agora, quando você pensa em aula de inglês, o que que vem à mente? Uma pessoa mais velha com uma lousa escrevendo tal frase, deve ser. Estou errado? Errei? E por que você É, tem um pensa pouco. isso? Porque por muitos anos sempre foi assim. Uma pessoa velha com que você não tem nada em comum e você vai aprender alguma coisa, claro, mas você não vai sair de lá com aquela gana de, nossa, quero ir para aula, quero estudar. Enquanto eu me coloco no lugar do aluno. Se eu fosse um aluno, o que que eu queria numa aula? Eu queria dar risada, eu queria uma aula mais leve. E, na minha opinião, quanto mais leve, mais você aprende. Porque você está ali realmente, você não está sendo saturado de informações. Então, para mim, isso é crucial. Porque realmente você tem que gostar do que você está aprendendo. E você tem que querer estudar, em primeiro lugar. Eu vejo muita gente desistindo e depois vindo com desculpas. Ah, não sei aprender inglês, não é para mim. Porque não se identificou. Uhum. E é isso, eu sou aquele. Como é que eu falaria em português? Eu sou o cara que se encontra numa festa, mas que sabe o que está fazendo, que tenta ser um exímio profissional no ramo do inglês. E eu quero ser esse cara com que você possa conversar numa boa, como se fosse um amigo na festa, mas também o cara que vai te levar longe no inglês. Eu pretendo ser essa pessoa. Sim. Maravilha, que bom. Já falei que eu quero um lugarzinho aí nas suas aulas, Mas então. seu lugar está reservadíssimo. É, como é que é para como você define? Não sei se seria define, mas o que que você tem a dizer do inglês australiano? Né? Porque muita gente tem medo de vir para cá e não entender nada. E olha, eu vou te dizer que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. E olha, até hoje, dependendo do australiano com quem eu converso, eu não entendo 100% não, viu? Não vou Sim. mentir. É, porque é isso, né? Tem gente que fala muito rápido, tem gente que usa muita gíria. Aqui na Austrália, vocês usam muita abreviação, né? Vocês encurtam as palavras, é uma coisa. E às vezes a pessoa que está chegando não vai entender que after não é avo, por exemplo, né? Coisas do tipo, sabe? O que você tem a dizer do inglês australiano? Quais são as principais características, né? Para quem aprendeu no Brasil o inglês norte-americano, né? Para quem tem mais conhece melhor o inglês do Reino Unido mesmo, da Inglaterra, enfim, o inglês australiano, quais são as principais características? Boa pergunta, vamos falar sobre isso. Primeiro, é importante que a galera entenda que não é como se fosse inglês, português de Portugal, português do Brasil. A gramática, no geral, é a mesma coisa. Uhum. Então, já é um ponto positivo. É. O que é diferenciado são os nossos gírias e o nosso R. Por exemplo, a gente tem americano tem um R caipira, vamos dizer, R rótico, tipo, como se fosse do interior. Então, por isso que acho que às vezes é muito fácil para a pessoa do interior do Brasil, São Paulo, aprender o inglês americano, por exemplo, a palavra porta, door. Você viu que eu falei porta, mas carioca, porque o Você inglês falou porta australiano igual eu falo, eu sou do acabei Espírito Santo, a achar, gente fala porque porta. o inglês do australiano já corta o R, a gente fala door, enquanto o americano fala door, igual porta. Então, muito mais fácil nesse aspecto. Mas eu digo o seguinte, as principais características a gente abrevia muito, eu falo que somos os mineiros da língua inglesa. Cortamos tudo no meio e você tem o inglês australiano, mas vou dizer o seguinte, a galera fala como se fosse um bicho de sete cabeças. Eu acho que para quem já fala pouco de inglês, vai chegar na Austrália pensando, nossa, além do inglês, vou ter que aprender o inglês australiano. Quando você tiver uma base estável no inglês, o inglês australiano são apenas gírias diferentes, um sotaque diferente, não vai te matar. O importante sim é como é que eu falaria? É viver a cultura, os nossos vídeos de comédia, os memes que estão bombando. E as características mesmo são as abreviações. Uhum. Eu falo, pega uma palavra, corta no meio e termina em E ou O. Por exemplo, afternoon, tarde, other. McDonald's,
McDonald's, né? Macas. Ó, Não, esse macas também parece que se transformou em outra palavra algumas coisas. e breakfast, café da manhã, break. Se parar para pensar, não é tão difícil. Se tiver em dúvida, corta no meio, termine em você tem o inglês australiano. Sim. Não, não é bem assim. Não é bem assim, mas para simplificar, Tá. Como é que é mesmo bottle shop? Que são as lojas, né, gente? Aqui na Austrália, lojas que vendem bebidas alcoólicas, porque aqui não vende bebida alcoólica no posto de gasolina, tá? No posto de combustível, não. Então... Mário, uma coisa interessante que você falou agora, porque, nossa, engraçado, a galera fala do Brasil, da segurança, da falta de segurança, da segurança aqui, falta no Brasil, mas para mim é incrível que a gente não pode comprar álcool numa loja qualquer aqui na Austrália. É bizarro, mas a bottle shop é a bottle. A bottle é estranho, né? Mas tudo pode cortar no meio. Tudo pode cortar, quase tudo. Sim, então uma pergunta aqui, ó, um comentário, na verdade, da Andrea. Ela teve aula hoje, ficou na dúvida sobre a palavra shift, porque a professora usou shift como turno, e aí na Austrália é usado para trabalho, certo? Na verdade, o shift aqui também é o turno, né? Porque é o turno de trabalho que a pessoa vai fazer, né, Hugo? É isso, shift. E também tem alguns significados. Tem shift, turno de trabalho, night shift, turno da noite, de noite seria. Uhum. Porque eu nunca falei essa terminologia em português. Eu acho que não. Deve ter, claro que tem, né? Mas não é. Sim, e também tem shift your attitude, tipo, mudar a sua atitude. Uhum. Shift, como é que eu falo? De marchas de carro. Uhum. Tem alguns significados, mas o mais importante, o mais comum seria de turno. Uhum. E aí, então o sotaque australiano você acha que se resume. Porque tem, por exemplo, Hugo, aquele vídeo que viralizou de um cara lá de Brisbane, se eu não me engano. Falando sobre o roubo na casa dele? E sobre o acidente que ele ajudou. Alguma coisa que ele ajudou, que ele foi tipo um herói na situação. E o cara é uma figura e nossa, total, aquele vídeo é bem difícil de entender. E aí eu queria que você falasse o seguinte: existe como no Brasil aqui os diferentes sotaques dentro do país? Eu acho que talvez um pouco menos do que no Brasil, porque no Brasil, por exemplo, em cada estado do Nordeste o sotaque é diferente, em cada estado do Norte o sotaque é diferente, claro, com algumas semelhanças, né? No Sudeste, os sotaques variam muito de um estado para o outro. Sul também tem suas variações, enfim. Aqui na Austrália, dá para dizer que em cada região o sotaque é de um jeito? Ou depende se a pessoa está no interior do estado, se ela está... Como é que funciona isso aqui? Porque, por exemplo, esse cara do vídeo que viralizou lá de Brisbane, para mim é muito difícil entender o que ele fala. Por quê? Vou explicar isso, vou tentar ser, como é que eu digo? Que é um pouco diferente de como é no Brasil. A Austrália moderna é um país jovem, é um país novo. Então não teve tanto tempo para desenvolver sotaques diferentes dependendo do local. E há 150 anos houve uma corrida do ouro, que fez com que as pessoas se mudassem entre os estados. E isso resultou em uma falta de sotaques locais. Ou seja, tem um sotaque mais universal. Mas eu digo que tem mais uns 3 sotaques australianos. Tem um sotaque mais refinado, de quem às vezes trabalha no meio corporativo, que parece mais inglês. Um sotaque mais limpo. Tá. Tem o sotaque geral, que seria do Hugh Jackman, do Wolverine, Chris Hemsworth, que não é homem, dá pra ver pelos lados da boca, né? É um pouco mais limpo, mas tem aquele, claro que é australiano. Igual o meu, eu diria, né? É limpo, mas e tem o sotaque mais do interior. Não necessariamente do interior, mas quem não pega no pé. Por exemplo, quando eu era novinho, minha mãe pegava no meu pé com minhas vogais, para não falar que era, né, assim, porque ela falava que era, como é que eu falo? Falta de educação, sabe? Não, falta de estudo. Então tem isso, e acho que aquele cara no vídeo era um cara bem, vamos dizer, como é que eu falo caipira de uma forma menos pejorativa? Mas ele é aquele cara dos filmes. How's it going? Que não é um sotaque mais refinado. E também, hoje em dia, eu falaria que tem um quarto sotaque, que seria o sotaque dos estrangeiros, de filho de refugiado, gente da Itália, da Grécia, onde alguns vogais são um pouco mais fortes. Bro,
o sotaque libanês, grego, tem esse quarto sotaque, que é um sotaque mais recente, que realmente existe. Então, Aham. depende muito das suas origens, eu diria que da sua formação, da educação de família, eu Uhum. falo. Sim. É, porque tem esse sotaque, aliás, tem muitos sotaques aqui na Austrália, né? Porque tem pessoas que chegaram aqui adolescentes, que eu acho que elas ainda mantêm um pouquinho de sotaque, né? Mesmo frequentando às vezes a escola, né? Ou a faculdade aqui. Quem já chegou um pouquinho mais velho mantém um certo sotaque, Maria, né? eu não ia, por exemplo, eu não ia conseguir, você lembra o Blake, por exemplo, né? Eu não ia conseguir falar que ele era da Western Australia. Eu não consigo, como australiano, eu não consigo enxergar as diferenças entre os Ah, estados. Mas, por exemplo, meu pai é de Adelaide, né? Mas Adelaide, seu pai é de ele Adelaide. exato, mas eu não percebo, é engraçado que eu não percebo, mas muita gente fala que ele tem sotaque puxado com algumas palavras. Eu acho que ele falou que os pais não pegavam no pé dele quando ele era. Talvez seja isso. Então, é um assunto Aham. complexo. Sim. Interessante isso, né? E aí, por falar nisso, Hugo, né, da Austrália ser, a Austrália é um dos países mais multiculturais do mundo. Sim. De que forma isso interfere na criação dos australianos, né? Você que é nascido, criado e viveu sua vida inteira aqui, de que forma isso interferiu na sua vida? E eu acho que eu acho que inclusive é um aspecto positivo de quem cresce aqui na Austrália, e até de quem vem para cá depois, como eu, por exemplo, que no Brasil não tinha tido tanto contato com tantas culturas diferentes Sim. de outros países. Isso me abriu muito. A gente fala disso de abrir a cabeça, parece que é um discurso pronto, mas eu acredito muito nisso. Para mim, isso abriu muito a minha cabeça. Conviver com outras culturas, conhecer outras culturas, outros costumes, né? Enfim, como é que isso interfere para quem vive a vida inteira aqui, para quem cresce aqui? Você acha que você é uma pessoa, e muitos dos australianos que você conhece são pessoas que têm menos preconceito, talvez? A gente vê preconceito na Austrália, tá, gente? Existe. Ah, Mas gente, em você qualquer acha lugar. que de que forma isso interfere na vida de quem nasce, cresce aqui, ou mesmo de quem passa um período mais longo? É fascinante isso, porque é engraçado. Por mais que eu não dê para ver, minha avó era refugiada da Letônia. Ela tinha, Ah, é? ela era loira de olhos azuis, por isso que não dá para perceber. Mas, por exemplo, hoje em dia, por mais que a maioria das minhas origens sejam britânicas, a gente faz uma Páscoa diferenciada, mais Ah, ortodoxa. Eles falam ortodoxo? aham. Ortodoxo? Sim, Com sim. ovos da Páscoa, aquelas tradições e fazemos as comidas, a gente tenta manter as origens. Enquanto o meu pai era britânico, ele falou hoje que ele se arrepende muito que na época, nos anos 50, 60, não se comia, ele não comia macarrão nem arroz, porque era comida diferente, estranha. Então, a Austrália, para quem não sabe, a Austrália, infelizmente, era um país racista na época. Tinha aquela política de só querer pessoas mais brancas. Então, Branca. meu pai viveu mais ou menos isso. Ele falou que até os 20 anos ele nunca tinha comido nem macarrão, porque era comida estranha. Ele falou como éramos bobos, como o país e que hoje em dia tem tantas ideias diferentes. Eu acho que também isso fez com que com que o povo viaje muito, que todo mundo vem de lugares diferentes, então tem esse incentivo na cultura de sair e conhecer o mundo. Uhum. E eu, pessoalmente, eu agradeço muito por ter nascido num lugar tão multicultural, que sempre tem pessoas vindo do mundo inteiro, trazendo energias, costumes diferentes, restaurantes diferentes, claro, mas isso é de menos. Uhum. Então, eu acredito que 25% dos australianos têm um mãe ou pai que nasceu, que tem pais que nasceram em outro país. Isso é bem É, alto, né? os meus inclusive. Então todo mundo, eu acho que muita gente tem um pedacinho em outro lugar, um pé em outro lugar, e isso faz com que o povo seja menos preconceituoso, mais aberto, Uhum. eu acho. Uhum. Sim. Já que a Sempre, gente está sempre falando de. existirá um cara preconceituoso em qualquer lugar. Eu vejo muitos brasileiros Exatamente. trabalhando em lugares como obscuros, vamos dizer, conhecendo alguém e tendo uma visão de uma Austrália preconceituosa. Que é triste, não é assim. Uhum. Já que a gente está falando de cultura, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de inglês, de Hum, coisas engraçadas, mas só para encerrar essa parte de cultura, é uma coisa que
eu tenho curiosidade sobre isso também, porque é algo que está muito presente aqui, é algo muito importante da gente falar sobre os aborígenes, né? Aboriginals, né? Porque em inglês não se usa mais o termo aborígene, Não. mas enfim, aboriginals, mas são os indígenas australianos, né? Que estão aqui há cerca de 60 mil anos, né? E que os ingleses chegaram aqui no final do século XVIII e dizimaram, né, ou escravizaram a população. Teve a geração roubada, a gente já falou disso aqui no Instagram da Tagarela antes, né, que eram os indígenas eram tirados crianças das suas famílias e criados por australianos brancos. Eles queriam mesmo acabar com a cultura Uma indígena, cultura. com os Mentira. indígenas. Isso foi até recentemente, os anos Um lado bem 1970. obscuro, bem triste do da nossa história. Exatamente. De que forma isso é também presente para vocês, australianos, até para a sua geração, né? Acho que você pode falar mais da sua geração, uma geração mais jovem, enfim. De que forma vocês têm essa preocupação? Aqui na Austrália a gente vê muito, todo evento que a gente vai, né? No início do evento, geralmente as pessoas, né, prestam sua homenagem aos indígenas, né? Estão querendo acabar com o Australia Day, que é um dia que celebra, que é justamente celebrado no dia em que os ingleses chegaram na Austrália, mas que não é um dia, uma data boa para os indígenas, enfim, estão querendo Não mudar faz essa sentido. data. Como é que é essa relação para vocês, australianos, com os indígenas, com tudo que aconteceu? E hoje em dia você acredita que está melhorando um pouco essa mentalidade relacionada à importância, né, da cultura desse povo e da preservação desse povo e sua cultura, que são os verdadeiros donos da terra aqui da Austrália? Sim. Eu acho que minha geração mudou muito, né? A gente presenciou o pedido oficial de desculpas ao povo aborígene aqui na Austrália em 2006, mas ainda falta muito, porque realmente a cultura foi quase morta. Existiam vários países aborígenes dentro da Austrália, mas cujas culturas foram quase extintas devido à colonização. E o esforço de acabar com a cultura. A Austrália em si foi fundada no princípio de terra nullius, ou seja, ninguém morava aqui, só flora e fauna. Então já começou muito, muito triste. E até recentemente ainda tem, infelizmente, bastante preconceito, mas eu acho que na minha geração mudou muito e a gente tenta. Eu sei que aprendemos um pouco na escola sobre a religião, os costumes, mas eu acho que ainda falta muito. E uma coisa. Eu sei que na faculdade a gente aprendeu bastante. Minha irmã, por exemplo, está fazendo um curso disso. Eu acho que é importantíssimo, mas eu acredito que ainda falte muito. E o que pode melhorar aqui, os aborígenes têm uma culinária muito rica, tem uma religião riquíssima que temos que aprender muito sobre, que ainda talvez esteja mudando hoje em dia, mas acho que tem que estar mais presente. Sim. Mas o que é bom é que a gente sempre agradece aos donos primeiros donos da terra em jogos de empatia de futebol. Tem muito mais reconhecimento, tem o welcome, bem-vindo ao país, antes de discursos em qualquer lugar, isso é bem importante, mas falta muito. E eu acho que o que é bem interessante agora é a culinária, como usar as plantas e vegetais e frutas que os aborígenes usavam, que realmente não, esses costumes não foram passados para a gente. E eu espero que isso Respeito à mude. natureza, não, respeito ao meio ambiente. E os indígenas do mundo Exatamente. inteiro, aliás, né? Os indígenas do Brasil também lidavam muito melhor, né? E respeitavam muito mais o meio ambiente do que a gente. Eu acho Enfim, que a gente tem muito, muito com o que aprender com eles sobre incêndios, como agricultura, seca, tudo que tem a ver com um contexto mais árido, não da Inglaterra. Mas está mudando, mas ainda falta muito e temos que realmente fazer com que as pessoas, como é que eu diria? A gente tem que tirar o atraso nesse aspecto pelo que a gente fez, e infelizmente. Então a gente pode ver. acho que não só os australianos nascidos aqui, mas quem vem para cá e está vivendo aqui também tem que se engajar, né? Tem que se engajar, tem que aprender, tem que reconhecer. É. Isso é bem importante, só de ter essa presença nas nossas vidas. Sim. Qual a importância que você acha, inclusive, para o aprendizado do idioma, né, e para emergir mais na cultura do país, das pessoas que estão aprendendo uma língua, entenderem um pouco até da história daquele país, da política daquele país? Você acha que isso faz diferença também na hora que a pessoa quer emergir na cultura, quer aprender a língua e quer entender o que está acontecendo no lugar onde ela vive? Com certeza. Porque se chegar no Brasil,
vai ter muita discussão política, vai ter muitos papos sobre política, futebol, essas coisas, e você tem que se envolver. Você vai ter, em algum momento, ter que se envolver. E é um caminho, é um rumo. Eu diria que é um caminho afluente, porque você vai se interessar pelas coisas. E na Austrália, amamos esporte, amamos comida, culturas diferentes, viagens. Então, se você procurar aprender mais, você vai se envolver em conversas e você vai melhorar ouvindo e se expondo à língua. Então, Olha, eu acho que isso é crucial. eu já tentei entender EFL, tá? Aussie Rules, Você mas está impossível para mim. na capital, Gente, né? futebol australiano. É que eu não sou uma pessoa que gosto tanto de esportes, eu confesso, né? Eu não sou uma pessoa que consome tanto, que assiste tanto, enfim. Mas eu acho muito difícil entender o futebol australiano. É, Você torce para algum time, Hugo? Você é ligado no futebol australiano? meu pai é viciado. Que é Adelaide e Melbourne são as capitais, né? Então ele se mudou para cá, ele é um fã vigoroso, como é que eu diria? Ele fica em frente à TV gritando, quase chorando. Eu cresci com isso. O jogo sempre joguei pratiquei esse esporte, eu amo também. Mas Aham. depende do estado também. A galera tem que entender que não é só rugby, não é só cricket, não é só. Depende do estado. Então, cada estado eu acho que a Austrália seria dividida em duas partes de esportes preferidos. Ah, Mas é isso, porque eu sempre, o que você falou antes sobre a cultura, muitas das nossas expressões, tanto quanto as de vocês, vêm de esporte ou de alguma forma de cultura. Por exemplo, a palavra kangaroo é uma palavra aborígena. Também temos uma palavra para ferrada, bang, que era uma palavra aborígena. Então isso, e no Brasil, né, tem várias expressões não está vindo nenhuma de cabeça agora, mas tem várias expressões ligadas ao futebol. Então, uhum. se você realmente quiser aprender mais, se você procurar aprender mais, você vai aprender as expressões também. Alguém perguntou aqui, ô Mari, se É, puder teve uma interromper. pergunta da Isabel, eu acho. Programas de humor Tem. australianos para indicar, você tem, Hugo? Vou Perguntaram escrever. também de canal no YouTube, Hugo. Você tem Eu, canal no eu YouTube? tenho o Hugo Grum Errei. Hugo Grum Errei. Eu posto bastante, eu vou escrever aqui. Posto bastante, mas ainda eu acho que Instagram é o meu preferido. Mas aqui, ó, É. eu vou colocar alguns canais aqui, ó. The Conta pra Uninspired. gente essa história do Errei, já que você botou aí Errei. Bom, deixa aí os canais que você quer, né, sugerir para Isabel Eu de conta. coloquei um aqui, que é o mais famoso do momento, que o uma Austrália é mais simples, é mais, como é que eu diria, um pouco mais seco. Mas é bem engraçado, porque somos um povo bem simples. Mas o que você perguntou novamente? Mesmo, Mari, o que você perguntou? Desculpa. Nossa, até eu já esqueci. Não, não, você perguntou alguma coisa sobre. Me desculpa. É que a gente começou a falar aqui do negócio engraçado e eu esqueci que eu tinha te perguntado. Mas, enfim, você acha que comédia é uma boa para as pessoas aprenderem a língua? Eu acho que é bem interessante, né? Aliás, é bem difícil de entender no começo para quem não tem ainda conhecimento da língua, né? Entender uma piada numa outra língua é uma coisa bem complicada. Sim, sobre errei foi. Sobre o Sobre errei. Errei. Sim. Obrigada, Mel. Mel, maravilhosa. Porque tem Ai, a memória boa, porque a minha já está indo para o saco. Indo para o saco, Hugo, essa expressão você já sabia. é. Essa eu gosto. Eu lembro que eu usava bastante com vocês na época. Eu também uso, porque se parar para o português tem várias coisas legais no sentido de tem uma palavra que seria três ou quatro no inglês. E esse errei, você pode soltar, falar alguma besteira, zoar alguém, depois errei e fique tudo bem. Eu sempre gostei muito de falar. Então, Errei é ótimo. sim, e Errei é bom mesmo, eu amo. realmente. Eu nunca Maria, uso, mas. Ah. Desculpa, eu não sei por que tantos brasileiros não usam. Eu acho sensacional. Errei. Sim. Já que você está falando disso, eu pedi para você falar também por que é importante as pessoas assistirem comédia, porque eu acho que realmente estimula as pessoas a se desenvolverem no idioma. Porque para entender uma piada, você tem que ter o idioma ali já mais evoluído, né, Sim. Hugo? Eu acho que é interessante essa dica.
Sim, não só o bom desses canais que eu vou mandar alguns, não estão vindo de cabeça aqui, ó, não estão vindo à mente, mas o bom também é que você aprende como os australianos se relacionam, como eles andam entre eles, a linguagem corporal, algumas falas. Você não precisa para esses canais de muito inglês, porque a piada em si é a fantasia, ou é a expressão facial. Então, acho que isso também é bem importante para a pessoa aprender. Uhum. Sim. Você Hum. falou do errei, tem outras palavras que você acha interessantes, muito legais do português, assim, que você gosta de usar sempre porque você adora aquelas palavras. Ah, eu amo também. O que faz com que o português seja uma língua, o português brasileiro seja uma língua riquíssima, são as palavras de origens africanas. Com malemolência, cafuné, muvuca. Então, eu uso bastante. Uma das palavras favoritas que eu tenho é malemolência. Eu amo. Eu tenho a malemolência, cafuné, xodó, tem caçula, tem essas palavras que a gente não tem em inglês. E o português também não tinha. Essas palavras vieram do continente africano, né? Tem muitas palavras Então, indígenas também, né? Aqui na Austrália mesmo também tem algumas palavras, sim. né? Tem É, principalmente para flora e fauna. A gente usa kangaroo, wallaby, essas aham. palavras. Mas no Brasil tem tantas palavras. Tem tantas palavras indígenas também que eu acho isso sensacional. A Isabel comentou aqui que ela perguntou porque ela estuda palhaçaria e gostaria de estudar clowning na Austrália. Ah, muito legal, né? Eu acho que tem, nossa, tem um campo muito grande. Ah, e você sugeriu que as pessoas assistam programas de comédia? Eu também acho interessante ouvir rádio. Rádio aqui na Austrália, gente, é impressionante como os apresentadores dos programas de rádio são estrelas aqui na Austrália, né? Eu acho Sim, super interessante. a Que no IBCS, Brasil não é sim, muito assim, né, Hugo? Os programas da manhã, que geralmente vão das 6 às 9 da manhã, que é quando tem muita audiência, porque o pessoal está no trajeto para o trabalho ou para a escola, ou o que seja, os apresentadores são estrelas. E eles discutem temas os mais variados, né, Hugo? Temas do dia a dia, coisas de rotina. E aí você vai aprendendo um pouco até da cultura australiana ouvindo esses programas de rádio, para né? mim, para os meus pais é ritual. Tem uma apresentadora da IBC que minha mãe é apaixonada, pela qual minha mãe é apaixonada. Todo dia ela escuta. Eu cresci fazendo isso, assistindo a reportagem das 7h30, do 7:30 Report, da noite. Então, realmente, principalmente a ABC. E os Isso que eu ia caras. te falar, você Que indica a manhã. ABC, acho que a ABC é muito boa, né, para quem quer se informar e ter uma fonte confiável, né, que a ABC é uma grande emissora de TV, de rádio, enfim, aqui australiana, pública e que é muito, né, eles enfim, não dão notícias, né, assim, sem pé nem cabeça, né, eles Sim. têm um embasamento ali, são notícias oficiais, tem análises muito boas, eu acho que a ABC é muito legal para quem quer, né, ir aprendendo e desenvolvendo listening, né, e aprendendo mais o inglês e saber as notícias da Austrália também, né? Sim, eu acho que a ABC e a SBS são os melhores para quem já tem um nível um pouco superior. Uhum. Enquanto para quem quiser pegar um pouco do humor das gírias, eu recomendo 7, 10, 9, os programas matinais. Que tem as figuras, tem Carl Stefanovic, que eu não sei quem seria o parecido no Brasil, mas. Não, os caras um pouco mais zoeira, assim, é um É, programa um pouco mais é, é. solto. Então Isso que depende o Hugo muito também. falou, gente, são os canais, tá? Tem a ABC, tem a SBS, que a SBS tem conteúdo também em português, inclusive com notícias da Austrália. Tem vários idiomas, mas tem também a programação em inglês. E aí, canal 7, canal 9, canal 10 são os canais mais comerciais, né, Hugo? Sim, comerciais, exatamente. Então depende. Depende. Eu recomendo para quem está começando os programas matinais. Aí tem programa, eu sei que Mari talvez você discorde, é uma coisa que eu venho pensando muito sobre ultimamente, que também um dos melhores realities do mundo é australiano. Agora, o povo australiano não é nem um pouco dramático. Quando eu assisto a TV brasileira, sempre tem choro. Eles botam um cara lá para chorar na frente de todo mundo, minha família, gratidão. Tadadadada. A Austrália não é assim. Mas um dos melhores realities, Casamento às Cegas, Married at First Sight, e australianos, ingleses, americanos, todo mundo fala desse programa. Agora, por que você deveria assistir? Eu cresci com minha mãe falando que lixo, não assista esses negócios.
mas eu percebo quando eu assisto as versões brasileiras, uma das maiores diferenças entre o aprendiz intermediário e o avançado e a habilidade de falar sobre emoções e sentimentos, coisas Ah, que não são concretas. E quando você assiste a esses programas, você aprende aquelas expressões de amor, de realmente se abrir para a pessoa. Então, eu sempre falo, se você quiser dar aquele up, reality australiano, que se aprende aquelas expressões, como fala pega ranço, como fala que não dá mais para mim. Porque quando pega, você tem que falar sobre as coisas e às vezes você não tem a terminologia, você não por tem o isso que vocabulário. dizem, né, que quando a pessoa se relaciona com alguém que é nativo da língua, a pessoa aprende, porque ela vai ter que ter DR na língua, gente. Quer coisa mais. Quer desenvolver mais o seu vocabulário, gramática e tudo, do que ter uma DR naquela língua, né, Exatamente. Hugo? Eu falo, mano, que você tem que se colocar em ambientes desconhecidos e fora do seu nicho. Eu não sou muito de reality, mas hoje em dia eu assisto aos reality brasileiro para pegar essa linguagem para usar como usão. E também falando zoeiras e, por exemplo, eu não sou um cara muito bom com minhas mãos, assim, em termos de bicicleta, carro. Então eu procuro falar sobre essas coisas com o Brasil para pegar a linguagem, para pegar o vocabulário. Então, eu recomendo que a galera faça a mesma coisa. Agora, Sim. tem umas coisas que eu acho muito interessantes no inglês, Hugo, e aí eu queria que você destacasse o que você acha interessante no inglês com relação ao português. Você já falou do português, o que você gosta mais. No inglês, eu acho muito legal que muitas palavras não têm gênero. Eu acho isso maravilhoso, né? Que bom que hoje em dia a gente está discutindo mais, cada vez mais sobre isso, né? Essa questão de gênero, porque é muito complicado você determinar um gênero em determinadas situações, né? Tem pessoas que não se identificam com nenhum gênero ou se identificam com os dois. E para a gente ser mais inclusivo, né, e respeitar mais as pessoas, o ideal é realmente a gente não ter que definir um gênero quando a gente vai falar sobre alguma coisa. Eu amo o inglês, porque se você fala partner, se você fala my coworker, né, você fala meu colega, meu professor, meu companheiro. Você não precisa definir o gênero. Eu acho isso maravilhoso do inglês. É interessante que você falou isso, porque eu vou falar para você que é um saco para mim, que eu tenho um curso de inglês e quando gravo, às vezes eu tenho que falar, se seu amigo, sua amiga, como é que eu falo? É, Paulista, sei lá, eu tenho que mudar o gênero duas vezes toda a frase. Até nos meus reels. Mande para o seu amigo, sua amiga, que é um saco. Então é muito mais fácil. Então por isso que o inglês, nesse sentido o inglês é bem bom, porque não tem essa questão. E eu falo para a musão direto, eu falo, às vezes, devido à minha criação na língua inglesa, eu não me sinto à vontade falando bom dia todos. Aí muita gente, não, mas já é inclusive, mas eu gosto de falar todos e todas, e É, acaba sendo um saco, porque eu tenho que colocar todo mundo na parada. Então, eu exatamente. prefiro só bom dia, galera, já é mais fácil. Sim. Bom, esclarece pra gente quem é mozão, Hugo, porque tem gente que não sabe quem é Mozão, mozão. acho que ela acabou de acordar, Mozão de Campinas, eu conheci há 5 anos, ela morava em Brisbane, e eu arrastei para cá, de forma amorosa, né? A gente se conheceu online, por meio dos meus vídeos, e ela é apenas um ser humano, né, Mari? Se apaixonou. Eu também. Eu tava escutando, pensando, nossa, que bobo. Aí a gente começou a morar junto. Ela mora aqui comigo em Sydney. E sem ela, eu não seria o homem que eu sou hoje em dia. Ela me Com motiva, ela me certeza não, ajuda. Hugo. Com Não, certeza não, ela tá? corrige meu português. Ela me ajuda. Ela me dá aquele empurrão que eu preciso. Ela é E uma você pessoa chama sensacional. ela de mozão. Olha, gente, que coisa maravilhosa. É, a gente começou com os breguices e nunca paramos. Então, mozão, paixão, exatamente. Maria, acho que é Fé Rossi, A pergunta. Ah, Fé Rossi, Fê, saudade. querida, a Fê do Sim, Braca, né? Que sim. inclusive, gente, o Braca, já falei aqui várias vezes, mas não me canso de falar, uma associação voltada para brasileiros, que atua em Sydney, New South Wales, né? Quem vai para Sydney, fique atento, siga o Instagram do Braca, porque eles estão sempre fazendo ações muito legais voltadas para a comunidade brasileira. E a Fê passou batida aqui, desculpa, Fê, sua pergunta. A Fê está sempre participando Ah, aqui com a ela gente. é gente que. Finíssima, né? Nesse momento da sua vida, você lê e entende mais rapidamente em inglês ou em português, por estar sempre com o brasileiro? Você falou um pouquinho sobre isso, né, Hugo? Algumas palavras em inglês até fogem da sua cabeça, porque você está sempre falando em português.
Mas para leitura, é interessante você falar sobre isso, para leitura e para entender melhor como é que funciona. Eu acho que, eu acho que nesse sentido ainda, eu sempre leio muito rápido o inglês. Eu sempre fui muito bom no inglês. Então, vem primeiro. Mas, como eu falei, em certos ambientes, o português vem primeiro. Falando sobre curso, crescimento online, o português que eu não tenho amigos que trabalham com isso aqui. Então, eu nunca falo as palavras. E é isso. Até hoje em dia, por exemplo, o Musão sempre brinca comigo que na hora de brigar, às vezes eu fico frustrado que as palavras estão vindo em inglês, que eu quero dar uma bronca e Tá eu não vendo? tenho ainda. A gente está sempre aprendendo novas formas disso, que não são somente as palavras em si. Você tem que aprender a educação, a entonação, as coisas certas para o momento. E claro que nesse sentido, na hora da raiva, o inglês vem primeiro. Então, a Musão ela tem o segundo a mais para se preparar. Mas isso está sumindo, tá? Né, Mozão? Sim. Ela tá rindo Fala aqui aí. falando boa sorte. Mas é isso, depende muito. Mas a gente nunca para de aprender. E eu falo, Nunca, você de tem que jeito colocar em nenhum. situações. Mesmo a nossa É, língua, né, Hugo? Acho que mesmo a nossa língua a gente nunca para de aprender. Eu acho, né? Ó, teve uma outra pergunta aqui da Mari. Você assistia Round the Twist? Esse programa australiano passou aqui no Brasil pela TV sério? Cultura. Eu não Ah, conheço. o programa era. Eu cresci assistindo todo dia depois da escola. Ah, é? Era dos anos 80, 90, a família, como é que eu diria? A família australiana, a família típica, simples, é, de boa. Era minha infância, então eu assistia todo dia. Ai, que legal, Eu que recomendo barato. também, que é o inglês mais fácil, que é um programa meu para adolescente, mais tranquilo, tem uma vibe boa. Eu recomendo o Round the Twist. Ah, muito Sim, bom. Ó, a Isabel perguntou o nome da comunidade que ajuda brasileiros. É uma associação, né? Braca, BRACCA, vou escrever. né? Com dois Cs, né? Braca. Vou escrever aqui. É, você escreve aí, por favor, Hugo. Aí, Hugo já escreveu aí. E aí, Hugo, você acha que tem gente que fala inglês é fácil, alemão é difícil, francês é mais fácil para quem fala português, com relação ao aprendizado da língua mesmo. Você acha que dá para dizer inglês é uma língua mais fácil do que português? É possível dizer isso? Ou você acha que realmente para os brasileiros é mais fácil, por exemplo, aprender espanhol do que aprender inglês? Você, como professor e como uma pessoa que sabe falar línguas diferentes, o que você tem a dizer sobre isso? Então, vou dar um balde de água fria aqui nos brasileiros. Muito brasileiro ama falar, nossa língua é tão difícil. Eu amo receber, como é que fala? Elogio por falar em português nesse nível. Mas não é bem assim. Por quê? Cada língua tem partes mais fáceis e partes mais difíceis. Então, por exemplo, os tempos verbais em português são bem difíceis. Às vezes, até hoje, era, foi, tava. Essas coisas realmente são difíceis pra gente. Se eu tivesse feito, falei muito complicado, que nem um brasileiro acerta às vezes. Mas o inglês também, o inglês é muito, eu diria que é o seguinte, o inglês é muito fácil de se comunicar de primeira. I go, you go. É mais vou, vai, mais difícil. Mas chegando ao nível superior, assim, mais avançado, phrasal verbs são um pesadelo. Tem Nossa, milhões, é como se estivesse aprendendo outra língua. é. E preposições em inglês, in, on, at, são um saco. São um saco. Enquanto o português também tem várias partes, os sons, então cada língua, certas línguas, por serem bem diferentes, a estrutura são mais difíceis. O alemão tem 3 gêneros. Eu sei que o alemão tem essa parte difícil, mas em si, português tem partes boas pra gente e inglês tem partes ruins. Então, eu diria que cada língua tem suas expressões e é isso, né? Eu amo, eu tento não falar isso online, porque é um ponto que dá engajamento, falar, aprendi isso em português, mas realmente cada língua tem suas partes Sim, boas e ruins. verdade. Bom, a Kellen está perguntando qual é a comida brasileira que você mais gosta, Hugo? Qual é? Quanto mais simples, melhor. Frango a passarinho. Frango a Uma passarinho. Não tem passarinho. aqui, eu amo. Aquela porçãozinha simples, eu amo frango a passarinho. Mas tem que ser bem feito, tem que saber escolher a parte do frango, tem que ser bem fritinho, sequinho, né? É bom mesmo, hein? Tô há 5 meses sem comer.
Tô há 5 meses sem comer, eu preciso. Se alguém estiver aqui que sabe fazer, por favor, me manda mensagem, DM, que a gente combina, que eu tô morrendo de saudade. Me manda um direct, né? Quem Me sabe manda um fazer um direct frango à aqui, ó, por passarinho. favor, porque eu preciso. Faz 5 meses que eu não como. Sim. Nossa, Hugo, me deu vontade também. Faz muito tempo que eu não como. Ah, é o melhor. Sim. Ó, tem que explicar também depois, em algum momento, nas aulas ou no seu Instagram, como é que fala também as partes das carnes, né? Por exemplo, a picanha. O pessoal tem Isso eu essas tenho que dúvidas também fazer. que são Eu tenho que fazer importantes. uma. Eu vou preparar uma em inglês para restaurante, para o rolê. Vai ser bem Ótimo. importante mesmo. Kellen Sim. quer saber se você gosta de arroz com feijão, Hugo. Eu confesso, antes eu não gostava tanto, que eu achava pesado, dava sono depois, mas hoje em dia eu amo muito, porque realmente satisfaz, enche. Então eu tô começando a gostar mais. Na cultura inglesa, britânica, tem café, tem feijão para o café da manhã, às vezes, bakes. Feijão doce, Feijão né? Um doce. feijão meio doce que você come com pão, com torrada. Eu É, não posso ter doce. é costume, né? Eu gosto, mas o feijão pro almoço, tô me acostumando ainda, mesmo que faça 10 anos. Então, Vegemite, Hugo. Você gosta de Vegemite? eu gosto, mas tem um jeito de comer. Meu pai e minha irmã, eles comem puro. Aí eu acho amargo demais, mas não tem erro. Se você passa um pouco de manteiga, se você passa mais manteiga e um pouquinho de Vegemite, não dá para errar, você vai amar. Muito brasileiro comete o erro de pensar como se fosse Nutella e espalha assim. Não dá, não dá. Hum. Bom, gente, o Vegemite, quem chegar aqui na Austrália vai conhecer, tá? É uma pastinha que você passa ali, como o Hugo sugeriu, na torrada, já com manteiga, você passa só um pouquinho. É gostoso, até gostoso, assim, não sou muito fã, não, mas é até gostoso. A gente tá quase encerrando a live, tem umas outras perguntas aqui, ó. Vamos tentar responder rapidinho para a gente encerrar. A Isabel perguntou como é o almoço na Austrália. Interessante essa pergunta, Isabel, porque eu me surpreendi quando eu cheguei aqui, porque eu vi que o almoço para os australianos não me parece ser a refeição mais importante Não, do dia, como é o é para nós jantar. brasileiros, né, Hugo? É o jantar. Eu acho que por Austrália ser um país tão multicultural, não temos um prato típico pro almoço. Então pode ser uma comida, uma marmita tailandesa, pode ser um sanduíche, mas pra gente é o jantar. A gente se reúne em família. É a refeição mais importante do dia, é o jantar. É interessante demais. O almoço é isso que o Hugo falou. Eu vejo as pessoas comendo sanduíche na hora do almoço. Eu fico, gente, como assim? Cadê o Não arroz? é. Tudo para no Brasil, tudo para. Mas uma coisa que eu vou falar é: muito brasileiro reclama que aqui na Austrália tudo fecha cedo. Mas eu lembro no Brasil, depois das 2:30 da tarde, não dá para almoçar. Na Austrália, 3, 4, você pode ir almoçar numa boa. Só que o jantar acaba 8:30, 9. A gente estava aqui ontem, 6 e 9 da noite, quase tudo tinha fechado. É. Menos nas Verdade, ainda mais lojas véspera de asiáticas e fast feriado. food. Que é complicado. Eu acho complicado numa cidade grande tudo fecha cedo. Mas. É. E a Kellen, vamos responder essa última pergunta aqui antes da gente encerrar. Perguntou qual a mania brasileira que você acha estranha, Hugo? Tem alguma coisa que você acha estranha? O brasileiro tem a casa mais limpa e ainda fala não repara na bagunça. Como assim? Já não estava reparando? É, Não repara na bagunça, né? tem tem Que essa. bagunça, né, É, Hugo? Essa casa está tão organizada. mozão pega no meu pé. Mozão, ela pega no meu pé. Tô aprendendo, ela tem aquele jeitinho, né? Eu tô aprendendo. Tá certa, Sim. tá certa. Isabel perguntou o que vocês comem no jantar. Comida mesmo, né? No jantar, sim, os australianos têm o hábito de sentar à mesa, a família toda, que geralmente, né, a família tá fora durante o dia, os filhos na escola, os pais trabalhando. É o momento dos australianos sentarem à mesa, a família, e comer todo mundo uma comida. E aí pode ter, aí é a variedade, né? Depende do gosto da família. Pode ter até carne de canguru, viu, gente? Tem Tem, carne. eu como, sim. Bom, Hugo, muito obrigada, viu, por ter participado dessa live. Foi ótimo, como sempre, bater esse papo com você. Eu queria que, para encerrar, você só deixasse uma mensagem aqui para o pessoal, tanto para o pessoal que está pensando em fechar o intercâmbio, será que eu fecho o intercâmbio e não fecho? Lembrando que quem fechar o intercâmbio nesse mês de junho com a Tagarela vai ganhar 10 semanas de curso com o Hugo Groom, de curso de inglês, viu, gente? Vale a pena essa experiência do intercâmbio? O que a Austrália tem a oferecer para os brasileiros, Hugo? Ah,
eu vou dizer que se você não fizer, vai se arrepender pro resto da vida. Porque é o melhor experiência para abrir os olhos. Só a gente não dá valor de conhecendo pessoas de outras culturas, aprender uma nova língua, vai abrir os olhos totalmente. Você vai se tornar uma pessoa mais empatética. É a palavra certa, né? Empatética. Falei certo. Ou não? Empática. Nossa, agora eu Qual fiquei a na palavra dúvida. mais. Não, eu acho que eu errei, mozão já me corrigiu nisso. Mas você vai se tornar uma pessoa mais completa. Hum. Você vai ser mais. Como é que eu digo? Tá faltando a palavra aqui, ó. Você vai se tornar realmente uma pessoa mas não só amigável, mas que entenda como se relacionar com pessoas em geral. Falando não só de emprego, do lado financeiro, mas aquela vontade de viajar, de conhecer o mundo, aprender no inglês. Empatia, empática, é uma palavra? Foi o que eu falei, Empática. empática. Eu Você acho vai que se é tornar uma empática. pessoa, a gente fala empatética, por isso que eu errei. Você vai se tornar uma pessoa mais empática, vai totalmente abrir, o mundo vai ficar imenso e você não vai mais conseguir só ficar na sua bolha. E isso não tem preço. E aprender inglês, fazer parte do mundo hoje em dia, em que o inglês é a língua franca, não tem preço. Só de E o conhecer como coisas diferentes. Fernando perguntou se tem como sobreviver com zero inglês. Muita gente tem esse medo, né, Hugo? Não tem inglês, como é que eu vou fazer? Vou sobreviver no meu início de intercâmbio? Vou dar. Você pode ficar tranquilo. O brasileiro tem duas coisas legais: bons dentes e um bom sorriso, um povo feliz. Por quê? Eu falo o seguinte: se você não tem o inglês, se você não tem nada, a gente esquece, em qualquer lugar do mundo, a linguagem corporal é até mais importante. Se você sabe sorrir, se você é uma pessoa alegre, positiva, sabe, pé no chão, não tem erro. Em muitos empregos, você nem precisa falar muito. Num bar, num pub, por exemplo, você só precisa sorrir da bebida. Então vai dar certo, vai na fé. Maravilha. Hugo, obrigada mais uma vez. Foi um prazer, como sempre. Espero que a gente se veja de novo em breve, de preferência pessoalmente, né? Faz mil anos. Marcelo, me avisem quando vocês vierem para Sydney, por favor. Pode deixar, pode deixar. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Lembrando mais uma vez que quem fechar o intercâmbio com a Tagarela em junho ganha 10 semanas de curso de inglês com o Hugo Grum para se preparar muito bem para vir aqui para a Animado Austrália. para conhecer vocês, viu, nas lives, nas aulas. Isso aí. Sigam o Hugo no Instagram. Podem mandar direct, né, Hugo, para você, tirando dúvidas e tudo mais. Podem também mandar direct para a gente aqui na Tagarela, quem tiver dúvidas sobre intercâmbio ou quem quiser solicitar o atendimento de um dos nossos consultores para dar início ao planejamento para essa jornada aqui na Austrália. Um beijo grande e até a próxima. Muito obrigado a vocês. Tchau. Obrigado, Mari. Bom dia. Valeu. Boa segunda, né? Tchau. Boa segunda.